não temos R$1 no caixa. O Corinthians está sangrando financeiramente. Suposta lavagem de dinheiro, uma das maiores dívidas do Brasil, e até mesmo permuta em troca de colchões. A situação do Corinthians é mais tensa do que se possa imaginar e pode piorar, pois a Polícia Civil iniciou uma investigação após suspeita de desvio de dinheiro dentro do clube. Esses são apenas alguns dos muitos problemas graves que estão destruindo o Corinthians e que irei mostrar a seguir. Nesse dia, Augusto Melo assumiu a presidência do Corinthians. 5 dias depois, o clube anunciava o maior acordo de patrocínio master da história do futebol brasileiro. Parecia que, finalmente, as coisas iam fluir bem para o Corinthians. No entanto, em menos de 5 meses, tudo desmoronou, mergulhando o clube em uma das maiores crises e polêmicas de sua história. Exatamente 4 meses após o acordo com a patrocinadora master, começaram a surgir fortes indícios de corrupção envolvendo o contrato. Tudo começou quando o então diretor de futebol, Rubão, questionou Augusto Melo sobre a presença estranha de intermediários no acordo. O questionamento não foi bem aceito pelo presidente, resultando em um desentendimento entre os dois, e esse foi um dos motivos que culminou na demissão de Rubão. Isso deu a entender que Rubão desconfiava de algo muito grave nos bastidores. Surpreendentemente, 18 dias depois, o jornalista Juca Kfouri fez uma denúncia gravíssima de corrupção, revelando a existência de laranjas na intermediação do acordo. Segundo ele, trata-se de um esquema de lavagem de dinheiro que precisa ser investigado pelo Ministério Público. O contrato do Corinthians com a Vai de Bet inclui um intermediário que recebeu uma comissão de 7%, totalizando R$25 milhões, ou R$700 mil por mês. Bom, intermediários são comuns nesse tipo de negócio, mas a existência desse intermediário, Alex Cassundé, não foi divulgada ao público, o que gerou críticas sobre a transparência do clube. Cassundé é conhecido por ter trabalhado na campanha eleitoral de Augusto Melo, atual presidente do Corinthians. As transações financeiras revelam ainda mais detalhes suspeitos. Em 18 de março deste ano, a empresa Rede Social Media Design, pertencente a Alex Cassundé, recebeu um pagamento de R$700 mil do Corinthians, seguido por outro pagamento de R$700 mil 3 dias depois. No dia 25 de março, a rede social transferiu 580 mil para a Neoway Soluções e no dia seguinte mais 462 mil para a mesma empresa. Ninguém no Corinthians, nem mesmo os jogadores, estão recebendo pagamentos com essa rapidez. Então, por que esses valores foram pagos tão apressadamente? A Neoway é registrada na Avenida Paulista. O mais surpreendente é que ninguém da empresa nunca foi visto no local, segundo a recepcionista do estabelecimento. Aí, você vai ver quem é o dono da Neoway e aparece o nome de uma mulher, Edna Oliveira. Dá-se o endereço de uma rua na Vila Olímpia. Ao se deslocar até o local, o prédio existe, a rua existe, o apartamento não. E nunca houve uma moradora no prédio com aquele nome. Vai-se atrás da dona Edna e descobre-se que ela é uma mulher muito pobre, que mora em uma casa sem reboque ou acabamento, sem eletricidade, em Peruíbe, São Paulo, vive de Auxílio Brasil e que não faz a menor ideia que o nome dela, que o RG dela estejam sendo usados nesta Neoway, que recebeu 2 pagamentos na casa dos 500 mil. Essa situação sugere o uso de Edna como laranja, alguém cujo nome e dados pessoais são usados sem seu conhecimento para fins fraudulentos. Além disso, os pagamentos de 700 mil foram realizados sem o conhecimento do diretor financeiro do Corinthians, Rosala Santoro, que estava viajando. Marcelo Mariano, diretor administrativo do clube, autorizou os pagamentos alegando que a rede social havia emitido notas fiscais e pagado impostos, levantando mais suspeitas. E ainda segundo o UOL, em meio a tudo isso, o presidente do Corinthians começa a construir cortinas de fumaça, falando sobre o patrocínio da Emirates, que vai mudar o nome do estádio. Tudo em meio a um possível esquema de lavagem de dinheiro. A informação é que a Vai de Bet, que já havia mandado um e-mail alertando, depois desse e-mail, o Augusto deu uma entrevista e disse que não estava preocupado com isso, ele minimizou o assunto, mas a patrocinadora já tinha alertado que não estava feliz com essas notícias, com essas denúncias.
Após o fim deste contrato, o Corinthians perderá mais de 300 milhões de reais nos próximos 3 anos. Como se não bastasse, o clube corre o risco de perder mais 11 milhões devido a Augusto Melo colocar em xeque a credibilidade da Easy, empresa de seguros que estampa a parte superior das costas do uniforme. A parceira ficou muito irritada com a fala do presidente e estuda encerrar o contrato. Isso não é uma novidade no Corinthians. Segundo o jornalista Alexandre, as últimas 2 gestões do Corinthians também estão sendo investigadas pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de lavagem de dinheiro dentro do clube. Semanas após todos esses escândalos virem à tona, surgiu mais um. No dia 12 de junho, a KPMG abriu um processo contra o clube, alegando um calote de R$1,5 milhão de reais. O motivo? Em 2021, o Corinthians, sob a presidência de Duílio, contratou a consultoria KPMG para renegociar suas dívidas. E como não houve pagamento até a data estipulada, a companhia foi à justiça para receber os valores devidos. Tudo isso ocorreu em apenas algumas semanas, incluindo a saída de um dos maiores ídolos do clube, Cássio, após grande pressão de seu concorrente para ser titular. O Corinthians viu a saída de Cássio como uma ótima oportunidade para dar mais minutagem a Carlos Miguel. No entanto, o grande problema é que, após a saída de Cássio, Carlos Miguel também vai deixar o clube após aceitar uma proposta do Nottingham Forest de apenas 4 milhões de euros. Agora, o Corinthians ficará sem os 2 goleiros. Por outro lado, os jogadores do Corinthians estão muito irritados com os salários atrasados. Segundo o portal Meu Timão, os salários na carteira estão atrasados em 1 mês e os direitos de imagem em 2 meses. Dentro de campo, a situação também não é das melhores. O clube está à beira da zona de rebaixamento e não vem apresentando um bom futebol. O diretor financeiro do Corinthians afirmou que a equipe paulista não tem fluxo de caixa suficiente para arcar com seus pagamentos mensais e admitiu que se a instituição fosse uma empresa, já teria falido. Ainda de acordo com Rosala, o Timão precisa de, no mínimo, 3 gestões para acertar as contas do clube, que foram sucateadas nos últimos anos. Essa falta de dinheiro ficou evidente quando o Corinthians chegou a fechar uma permuta com uma empresa em troca de alguns colchões. Sim, parece mentira, mas não é. O Corinthians fez uma permuta com a Gazin, uma indústria de colchões. No acordo, o Timão aceitou ceder espaço nas costas da camisa de treino da equipe profissional masculina, uma placa de publicidade no CT Joaquim Grava e um camarote com capacidade para 12 pessoas na Neoquímica Arena. Em troca, a Gazin não vai repassar nenhum dinheiro ao clube. A empresa vai fornecer ao Timão 64 camas box e 64 colchões, tudo para ser usado no hotel do CT. O total equivale a R$104 mil em produtos. O que chama a atenção é que o valor da permuta não chega a ser 1/4 do que o clube cobra para que alguém utilize os camarotes do estádio, atualmente avaliados em R$420 mil por temporada. O Corinthians vive uma das piores crises financeiras de sua história. Segundo dados da diretoria do presidente Augusto Melo, o alvinegro deve estrondosos mais de R$1 bilhão, com destaque para os 706 milhões, só pela construção da Neoquímica Arena junto à Caixa Federal. A situação é tão tensa a ponto do Corinthians recorrer à vara de falências para pagar suas dívidas. Mas enfim, agora eu quero saber a sua opinião. Qual seria a solução para o Corinthians se reerguer em meio a esse caos? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveite também para deixar o seu like que nos ajuda a continuar trazendo novos conteúdos como esse.